Guerra dos Judeus, parte 12, continuação da live anterior. Deu um probleminha no microfone, mas nós vamos continuar de onde eu parei, beleza? Atiraram-se sobre ele, tomando pedras para matá-lo, julgando que sua morte restituiria calma à cidade. Os que acompanhavam Manahem fizeram a princípio alguma resistência, mas quando viram todo o povo avançar contra ele, fugiram. Muitos deles foram mortos e aprisionados, os que estavam escondidos. Uns fugiram para Massada, dentre os quais Eleazar, parente de Manahem, que por meio dessa praça exerceu depois um governo tirânico. Quanto a Manahem, foi encontrado num lugar chamado Oflas, onde se tinha ocultado. Retiraram-no de lá e o executaram em público, depois de tê-lo feito sofrer tormentos horríveis. Trataram do mesmo modo os principais ministros do seu governo, e particularmente Absalão. 207. O povo continuava a favorecer o partido que tinha feito morrer Manahem, na esperança, como disse, de ver a agitação acalmar-se. Mas os que o haviam formado não tinham outra intenção que acender cada vez mais o fogo da guerra, a fim de poder, com mais liberdade, exercer a violência, embora o povo lhes pedisse para não oprimir mais os romanos. Eles continuaram a sitiá-los, com mais ardor ainda, e obrigaram Metílio a pedir a Eleazar para se entregar, com a condição de apenas salvar a vida. Ele lhe concedeu e mandou Gorion, filho de Nicodemos, Ananias, filho de Saduceu, e Judas, filho de Jonatas, para prometer-lhe com juramento. Metílio saiu em seguida com suas tropas, enquanto elas tinham armas. Os revoltosos nada tentaram contra eles, mas quando, depois da rendição, eles a deixaram e se retiraram, sem de nada desconfiar, massacraram-nos. Não resistiram elas, e nem lhes rogaram que não o fizessem, a contentar-se de gritar que haviam violado o ajuste com um infame perjúrio, e Metílio foi o único que não foi morto, porque não somente o pediu, mas também para salvar a vida prometeu mesmo fazer-se circuncidar. 208. Embora essa perda não fosse considerável para os romanos, que tinham um número tão grande de tropas, era fácil julgar que ela seria a ruína e cativeiro dos judeus. Os que achavam inevitável entrar na guerra, porque Jerusalém, manchada por um tão grande crime, Deus não a deixaria impune, quando mesmo os romanos não se tivessem vingado por isso, deploravam publicamente sua desdita. Toda a cidade estava amargurada e triste. Os mais sensatos e ajuizados não estavam menos aflitos do que se fossem culpados das faltas dos amotinados. A carnificina foi tanto mais horrível quanto sucedeu em dia de sábado, no qual nossa religião obriga a nos abstermos de qualquer obra, mesmo santa. Capítulo 33. Os habitantes de Cesareia matam 20.000 judeus que estavam em sua cidade. Os outros, para se vingar, fazem grandes depedrações, e os assírios, por seu lado, fazem o mesmo. Estado deplorável a que a Síria se encontra reduzida. 209. Aconteceu com a permissão da providência de Deus que naquele mesmo dia e na mesma hora, os de Cesareia atacaram os judeus, e dos 20.000 que moravam naquela cidade, não escapou um só, porque Floro mandou perseguir os fugitivos e prendê-los. Tão grande morticínio excitou tal furor à nação judaica, que eles devastaram todas as cidades e aldeias da fronteira da Síria,
a saber, Filadélfia, Gebonite, Gerasa, Pela e Citópolis. Tomaram de assalto Gadara, Ipoim, Gaulanite, destruíram umas, incendiaram outras e avançaram até Cedasa, que pertence aos Tírios, Ptolemai da Gaba, Cesareia, sem que Sebaste e Ascalon fossem capazes de os deter. Incendiaram-na e destruíram Antedon e Gaza. Saquearam também várias aldeias na fronteira e mataram a todos os que puderam apanhar. 210. Os sírios, por seu lado, não causavam menor prejuízo às terras dos judeus e não matavam menos do que eles, massacrando todos os que se encontravam em suas cidades, quer pelo antigo ódio que lhes tinham, quer para tornar o perigo menor para si mesmos, diminuindo o número dos inimigos. A Síria ficou, por esse motivo, em estado deplorável. Todas as cidades estavam expostas às desordens e às violências dos vários exércitos, e por isso todos procuravam a salvação, derramando rios de sangue. Os dias passavam-se nesses atos tão desumanos que as leis da guerra autorizam. O temor e o horror tornavam a noite ainda mais terrível que o dia. Embora parecesse que os sírios visassem expulsar os judeus, não podiam deixar de suspeitar das nações que tinham abraçado sua religião. Mas não ousavam, entretanto, por uma simples suspeita, tratá-las como inimigas. Por outro lado, a ambição tornava cruéis de ambos os lados àqueles mesmos que antes pareciam os mais moderados, porque eles consideravam como despojos e presas que a vitória tornava legítimos os bens daqueles que matavam. E assim os mais valentes se enriqueciam cada vez mais por estes meios tão odiosos e bárbaros. Via-se com horror as cidades cheias de cadáveres de velhos, crianças e mulheres, nus e sem sepulturas. Por toda a parte, inacreditável miséria, e outras ainda maiores se temiam. Capítulo 34. Horrível traição pelo qual os de Citópolis massacram 13.000 judeus que moram em sua cidade. Coragem extraordinária de Simão, filho de Saul, um deles. Sua morte mais que trágica. 219. Até então, os judeus só tinham feito guerra a estrangeiros. Mas quando se aproximavam de Citópolis, os de sua própria nação tornaram-se seus inimigos, porque preferiram a vida ao parentesco que havia entre eles. E uniram-se aos citopolitanos para combatê-los. Com a ardor com o qual lutaram, tornou-os suspeitos a esses estrangeiros. Recearam de que eles se tornassem durante a noite senhores de sua cidade e se reunissem em seguida contra eles, aos outros judeus, para reparar com esse ato o mal que lhes havia sido feito. Assim, declararam-lhes que se quisessem permanecer firmes em sua união com eles e mostrar-lhes fidelidade, teriam de se retirar com suas famílias a um bosque perto da cidade. Eles aceitaram a proposta e ficaram 2 dias em repouso. Mas na noite do 3º dia, os citopolitanos atacaram o corpo das guardas. E como de nada eles desconfiavam e estavam quase todos dormindo, foram mortos. Depois também a todo aquele grande número de judeus, uns 13.000, e apoderaram-se de todos os seus bens. 212. Dentre os que pereceram naquele dia,
por esta horrível traição, creio dever narrar o fim de Simão, filho de Saul, cuja descendência era tão nobre. Ele tinha uma força extraordinária e grande coragem. Tendo empregado uma e outra em favor dos citopolitanos contra os de sua nação, nenhum outro lhes era mais temível. Não se passava um dia em que ele não matasse alguém perto de Citópolis. Punha às vezes em fuga uma grande tropa e parecia que somente seu valor era toda a força do seu partido. Mas por fim foi castigado como merecia, por ter derramado tanto sangue, e sangue que lhe devia ser muito caro. Quando os citopolitanos atacaram os judeus de todos os lados, naquele bosque, a flechadas, ele, vendo que todos os seus esforços contra os inimigos seriam inúteis, em vez de atacá-los, gritou: Eu sou justamente castigado por ter demonstrado meu afeto, pelo morticínio de um tão grande número de compatriotas meus. E é justo que a perfídia de um povo estrangeiro me faça sofrer o castigo que merece minha infidelidade para com minha pátria. Não sou digno de receber a morte pelas mãos dos inimigos. Eu mesmo devo me matar. O único meio de expiar o meu crime e de terminar os meus dias com honra é impedir que os traidores se possam vangloriar de ter me tirado a vida. Tendo assim falado, contemplou com olhares de compaixão e de furor toda sua família, que estava em redor dele. Tomou seu pai pelos cabelos e matou-o com um golpe de espada. Fez o mesmo com a mãe, que o recebeu com alegria. Não poupou nem a esposa nem aos filhos, cada um dos quais lhe ia apresentando a garganta, recebia de suas mãos o golpe mortal, antes que os inimigos o fizessem. Depois da morte de pessoas que lhe eram tão caras, subiu àquele monte de corpos e, levantando o braço para que todos o pudessem ver, desferiu tão tremendo golpe de espada em si mesmo que morreu pouco depois. Se não considerarmos nele essa força quase incrível e sua coragem heróica, ele seria sem dúvida digno de compaixão. Mas sua união com estrangeiros contra o seu próprio país impede-nos que o lastimemos. Capítulo 35. Crueldade contra os judeus em diversas outras cidades, particularmente exercida por Varo. Depois dessa carnificina em Citópolis, os habitantes das outras cidades revoltaram-se também contra os judeus, que moravam entre eles. Os de Ascalon mataram 2.500, e os de Ptolemaida, 2.000. Os de Tiro massacraram também a muitos, e meteram na prisão um grande número ainda maior. Os de Hipom e de Gadara expulsaram de sua cidade os mais atrevidos, e vigiavam atentamente os que julgavam ainda suspeitos. Contra as outras cidades da Síria, agiram para com os judeus segundo seu ódio ou temor os impelia. Os de Antioquia, de Sidom e de Apameia foram os únicos que os pouparam. Não mataram a nenhum, nem os puseram na prisão. Quer porque nada temiam em seu número exíguo, ou melhor, segundo minha opinião, por compaixão que deles tiveram, não vendo probabilidade de revolta. Os de Gerasa, do mesmo modo, não fizeram mal algum aos judeus. Quiseram ficar com eles, e levaram até a fronteira os que desejavam se retirar. 214. O reino de Agripa não ficou também isento de semelhante perseguição. Esse príncipe foi procurar Sérgio Galo, em Cesareia,
e deixou para governar o seu território, em sua ausência, um de seus amigos, de nome Varo, que era parente do rei Sorreme. A província de Bataneia mandou-lhe os mais ilustres e os mais importantes do país, por posição ou por mérito, para lhe pedir tropas a fim de reprimir os que se tentavam sublevar. Mas em vez de se dispor a bem recebê-los, mandou de noite alguns soldados que os mataram a todos, depois de ter, contra a vontade do rei Agripa, tão cruelmente derramado o sangue de seus irmãos. Entregou-se a toda sorte de violência, às quais a ambição que o havia levado a cometer tão grande crime o impelia em todo o reino. Quando o rei Agripa soube disso, tirou-lhe o governo, mas, por ser parente de Sorreme, não pôde mandar matá-lo. Capítulo 36. Os antigos habitantes de Alexandria matam 50.000 judeus que lá haviam estabelecido há muito tempo e aos quais César tinha dado, como a eles, direito de burguesia. 215. Entretanto, os revoltados tomaram o castelo de Cipros, que está na fronteira de Jericó, e o destruíram, depois de ter matado todos os soldados que lá estavam. 216. O que se passou nesse tempo em Alexandria obriga-me a retomar os fatos de mais longe. Os antigos habitantes sempre tinham sido contrários aos judeus. Depois que Alexandre o Grande, em recompensa pelos serviços que lhe haviam sido prestados na guerra do Egito, lhes havia dado daquela cidade grande o mesmo direito de burguesia que os gregos tinham. Seus sucessores haviam conservado aos judeus seus privilégios, haviam-lhes reservado um quarteirão à parte, para que não estivessem misturados com os gentios, e permitido usar o nome de macedônios. Os romanos em seguida conquistaram o Egito. César e os imperadores, seus sucessores, tinham-lhes também sempre conservado os mesmos privilégios. Mas eles viviam em contínuas altercações com os gregos. Os castigos impostos pelos magistrados a uns e outros, em vez de eliminá-las, as aumentavam ainda mais. Assim, a agitação no que se refere aos judeus, embora grande, por toda parte, como vimos, era ainda maior em Alexandria. Os gregos ali se haviam reunido para mandar embaixadores a Nero, com relação aos mesmos assuntos, e vários judeus misturaram-se com eles. Logo os gregos puseram-se a gritar que eles tinham vindo como inimigos, com o fim de impedi-lo, e se lançaram contra eles. Os judeus fugiram, e só foram presos 3, que eles fizeram queimar vivos. Todos os outros reuniram-se em seguida e voltaram para arrebatá-los, começando por lançar-lhes pedras, e com achotes na mão, correram para o anfiteatro para atacá-los, ameaçando queimá-los a todos, e o teriam feito se Tibério Alexandre, governador da cidade, não lhes tivesse contido o furor. Não empregou a força para fazê-los compreender o seu erro, mas exortou-os, por meio de mais ilustres de sua nação, a não se indisporem contra os romanos. Esses revoltosos, porém, não somente zombaram de seus avisos e de seus rogos, mas clamaram contra ele. Dessa forma, vendo que tão grande revolta poderia ser perigosa se não lhe tivesse detido o curso, resolveu atacá-los com 2 legiões romanas e 5.000 soldados líbios, que, para a infelicidade daqueles amotinados, lá se encontrava por acaso. Ordenou-lhes que não se contentasse de matá-los, mas lhes saqueassem todos os bens e incendiassem as casas. A tropa marchou imediatamente para o quarteirão da cidade chamado Delta, ocupado pelos judeus, e com perda de muitos homens, executaram as ordens recebidas. Os judeus puseram à frente os mais bem armados e resistiram por muito tempo, mas foram postos em fuga,
e pereceram de diversos modos, pelo ferro e pelo fogo que os romanos puseram em suas casas depois de saqueadas. Vitoriosos não deram tréguas à crueldade, não respeitaram velhos, nem detiveram compaixão das crianças. Mataram por toda a cidade e nos campos, sem fazer distinção de idade. A morte de 50.000 pessoas fez correr um dilúvio de sangue naquela infeliz região. Nenhum só teria escapado ao seu furor, se Alexandre, levado pela piedade por tão horrível carnificina, não lhe tivesse proibido a continuação. Como estavam acostumados a obedecer, detiveram-se logo, ao primeiro sinal. Os habitantes de Alexandria não fizeram o mesmo. Seu ódio excessivo pelos judeus os escarniçava de tal modo na luta que com muita dificuldade puderam contê-los e arrancar de suas mãos aqueles corpos inanimados que eles ainda insultavam. Capítulo 37. Sestio Galo, governador da Síria, entra com um exército romano na Judéia, onde destrói várias praças e faz grandes devastações. Mas tendo se aproximado de Jerusalém, os judeus atacam-no e o obrigam a se retirar. 217. Sestio Galo, governador da Síria, vendo que os judeus eram tão odiados por todos, julgou não haver também deixá-los em paz. Assim tomou a 12ª legião, que ele tinha inteira em Antioquia, 2.000 homens escolhidos das outras legiões, 6 cortes de outra infantaria, 4 regimentos de cavalaria e 3.000 soldados de infantaria do rei Antíoco, armados de flecha, 1.000 cavaleiros e 3.000 soldados do rei Sorreme, 1/3 dos quais era de cavalaria. Dirigiu-se a Ptolemaida com as tropas, onde várias cidades lhe trouxeram mais tropas, que não eram como as suas na experiência da guerra, mas que supriam a tal deficiência pelo ódio que tinham aos judeus e pela alegria com que marchavam contra eles. O rei Agripa não somente ajudou Sestio com suas tropas e com sua pessoa, mas também com seus conselhos. Esse general do exército romano avançou com uma parte de tropas para Zebulon, que é uma das cidades mais fortes da Galiléia, a que chamam por esse motivo de Andron, isto é, cidade dos homens, e que separa a Judéia de Ptolemaida. Encontrou-a deserta, porque os habitantes haviam fugido para as montanhas, mas cheia de toda espécie de bens que ele deixou aos seus soldados. Admirou a beleza da cidade, cujas casas não eram inferiores à de Tiro, de Sidom e de Berita, mas não deixou de incendiá-las. Depois de ter também saqueado as cidades dos arredores e incendiado as aldeias que dela dependiam, voltou a Ptolemaida. Essa retirada deu ânimo aos judeus, que mataram mais de 2.000 sírios, dos quais a maior parte era de Berita, e que o ardor do saque tinha feito ficar para trás. Sestio, ao partir de Ptolemaida, foi a Cesareia e mandou na frente uma parte de suas tropas contra a cidade de Jope, com ordem de a conservar se pudesse tomá-la, ou de esperar que ela chegasse com o restante do exército, se os habitantes avisados de sua chegada se preparassem para defendê-la. Em seguida atacaram a praça por mar e por terra e tomaram-na sem dificuldade, antes que os habitantes tivessem tido tempo nem de se salvar, menos ainda de se preparar para defendê-la. Foram todos mortos, sem exceção. Os vencedores não se contentaram em incendiar a cidade, saquearam-na, e o número de mortos elevou-se a 8.400. Sestio mandou também para a toparquia de Netbatana, vizinha de Samaria, um corpo de cavalaria, que matou um grande número de habitantes,
conquistou ricos despojos e incendiou as aldeias. Mandou ao mesmo tempo a Galiléia Sesênio Galo com 12ª Legião, que ele comandava, e outras tropas que julgou necessárias, para se apoderar daquela província. A cidade de Séforis, que é a mais forte de todas as praças, abriu-lhes as portas, e as outras cidades, a seu exemplo, fizeram o mesmo. Mas os que preferiram a rebelião e a ladroeira retiraram-se para a montanha de Azamon, que atravessa a Galiléia e está situada em frente a Séforis. Galo foi atacá-los, enquanto eles levaram vantagem, combatendo de um lugar mais elevado, que o ponto em que se encontravam os romanos, não tiveram dificuldades em repeli-los, e mataram mais de 200. Mas quando viram que tinham tomado o cerco todo o vértice da montanha, não resistiram mais. Os que estavam mais mal armados, não lhes podendo reter o ímpeto, fugiram e foram assim dizimados pela cavalaria. Houve mais de 1000 mortos e muitos poucos se salvaram em lugares ásperos e difíceis. Galo, então, vendo que nada mais havia a fazer na Galiléia, ordenou o regresso para Cesareia. Sestio, com todo o exército, foi para Antipátrida, onde, tendo sabido que um grande número de judeus se havia retirado à torre de Afeque, mandou atacá-los ali. Mas eles não esperaram, e os romanos, depois de ter saqueado o lugar, incendiaram as aldeias dos arredores. Sestio, ao partir de Antipátrida, foi a Lídia. Lá só encontrou 50 habitantes, porque o restante tinha ido a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. Mataram-nos todos. Incendiaram-lhes a cidade, e Sestio, em seguida, avançou por Botoron até Gabaon, onde acampou. Esta cidade dista de Jerusalém apenas 50 estádios. 218. Os judeus, vendo que a guerra se aproximava muito depressa de sua capital, abandonaram as cerimônias dessa grande festa, sem mesmo santificar o dia de sábado, que antes guardavam tão religiosamente, e tomaram as armas. Como tinham confiança em seu grande número, foram desordenadamente atacar os romanos. Aquele furor que os havia feito esquecer tantos deveres de piedade incitou-os de tal modo que lhes romperam as primeiras filas, abriram uma passagem em seu batalhão e buscaram a vitória com tanto ardor que, se a cavalaria não tivesse vindo em auxílio da infantaria, todo o exército romano corria perigo de ser totalmente desbaratado. Eles só perderam 22 homens naquele combate. Os romanos perderam 515, 400 de infantaria e o restante da cavalaria. Monobaso e Cenebeu, parentes de Monobaso, rei de Adibene, Níger, Peraite e Silas Babilônio, que havia deixado o rei Agripa depois de tê-lo servido tanto tempo, distinguiram-se nessa ocasião, do lado dos judeus. Por fim, os judeus foram repelidos e os romanos retiraram-se para Betoron. Sioras, filho de Simão, atacou a retaguarda, matou vários e tomou grande número de carros de bagagem, que levou para Jerusalém. Sestio ficou 3 dias sem ousar avançar nessa retirada, porque os judeus que se haviam apoderado dos lugares elevados em seu caminho vigiavam-no constantemente e davam bem a conhecer que, se ele se tivesse posto em marcha, tê-lo-iam atacado. Capítulo 38. O rei Agripa manda 2 generais aos revoltosos para procurar trazê-los à obediência. Eles matam um destes e ferem o outro, e não os querem ouvir.
O povo desaprova vivamente este ato. 219. O rei Agripa, vendo que aquela incrível multidão de judeus que ocupava todas as montanhas e as colinas fazia os romanos correrem grave perigo, resolveu tentar trazê-los pela doçura à obediência, na esperança de que, se conseguisse seu intento, faria também terminar a guerra. Ou, se não pudesse persuadi-los a todos, pelo menos conquistaria uma parte deles. Mandou-lhes para isso Borceu e Febo, dois de seus generais, que lhes eram muito conhecidos, com o encargo de lhes prometer, em nome de Séstio, um inteiro esquecimento do passado, se eles deixassem as armas e voltassem ao dever. Os mais exaltados, temendo que a esperança de viver em paz, sem nada temer, levasse o povo a seguir esse conselho do príncipe, resolveram matar os enviados. Assim, sem lhes dar oportunidade de falar, mataram Febo, e Borceu salvou-se muito ferido. O povo reprovou de tal maneira essa má ação que obrigou os revoltosos a pedradas e a cacetadas a fugirem da cidade. Capítulo 39. Séstio sitia o templo de Jerusalém e tê-lo-ia tomado, se não tivesse imprudentemente levantado o cerco. 220. Séstio, querendo aproveitar a confusão, marchou contra os revoltosos e pô-los em fuga, e os perseguiu até Jerusalém. Acampou a 7 estádios da cidade, em um lugar chamado Escopo. Lá ficou 3 dias sem atacar, na esperança de que, durante esse tempo, eles voltassem ao dever, e contentou-se em mandar seus soldados buscar trigo nas aldeias vizinhas. No 4º dia, que era o dia 13 de outubro, marchou em boa ordem contra a cidade com todo o seu exército. E os judeus ficaram tão surpreendidos e atônicos com a disciplina dos romanos que abandonaram a cidade e se retiraram ao templo. Séstio, depois de ter atravessado Bezeta, Senópolis e o mercado, a que chamam o mercado dos materiais, e tê-lo-ia incendiado, aquartelou na cidade alta, perto do palácio real. Se tivesse então dado assalto, ter-se-ia apoderado de Jerusalém e teria posto fim à guerra. Mas Tirano e Prisco, marechais de campo e vários oficiais de cavalaria, dissuadiram-no desse intento, e fora a causa de que, pela longa duração que depois teve essa guerra, os judeus sofressem males incomparavelmente maiores do que aqueles que então teriam sofrido. Entretanto, Anano, filho de Jonatas, e vários outros dos principais dos judeus mandaram dizer a Séstio que lhe abririam as portas, quer pela cólera, quer porque julgavam não poder crer neles. Desprezou esse oferecimento. Os revoltosos então vieram a saber da intenção de Anano e dos outros que o seguiam, e perseguiram tão fortemente a pedradas, que os obrigaram a se lançarem do alto da montanha para se salvar. Dividiram-se em seguidas pelas torres para defendê-las e sustentaram durante 5 dias com tanta força o ataque dos romanos que os tornaram inúteis. No 6º dia, Séstio, com um grande número de tropas escolhidas e de soldados que atiravam flechas, atacou o templo do lado do norte. Os judeus lançaram-lhes dardos do alto dos pórticos e os obrigaram diversas vezes a recuar. Mas, por fim, os da primeira linha dos romanos cobriram-se com os escudos, apoiando-os contra os muros. Os que os seguiam uniram também os escudos a estes. E assim, os outros fizeram em fila a mesma coisa e formaram aquela espécie de couraça, a que dão o nome de tartaruga, pondo-se a salvo dos dardos e das flechas dos judeus. Trabalharam com segurança para derribar o muro,
e incendiar as portas do templo. Os sediciosos ficaram tão assustados que, se julgando perdidos, vários fugiram para fora da cidade. Mas o povo, ao contrário, sentiu alegria e só pensava em abrir as portas a Céstio, que consideravam como seu benfeitor, porque lhes dava os meios de se libertar da tirania daqueles revoltosos. Assim, se esse general tivesse continuado o cerco, teria logo se apoderado da cidade. Mas Deus, irritado contra aqueles malvados, não permitiu que essa guerra acabasse logo. Capítulo 40. Os judeus perseguem Céstio em sua retirada, matam-lhe grande número de homens e o obrigam a usar de um estratagema para se salvar. 221. Céstio foi tão mal informado do desespero dos revoltosos e do afeto do povo por ele, que levantou o cerco, quando mais tinha motivo de esperar ser bem-sucedido em seu empreendimento. Os sitiados, considerando uma retirada tão improvisada como a fuga, retomaram ânimo, atacaram-lhe a retaguarda e mataram alguns cavaleiros e soldados de infantaria. Céstio alojou-se naquele mesmo dia no acampamento que havia fortificado perto de Scopur e continuou a marcha do dia seguinte. Essa precipitação aumentou ainda mais a coragem dos judeus. Continuaram a atacar as suas últimas tropas, mataram ainda outros, porque o caminho por onde os romanos marchavam era fechado por estacas, e eles lançavam-lhes dardos e os feriam por trás, sem que estes lhes voltassem o rosto, porque imaginavam-se perseguidos por uma multidão infinita de homens, além de que, estando armados pesadamente, não ousavam romper as fileiras, tendo que enfrentar inimigos tão dispostos e tão ágeis, que se viam por todos os lados quase ao mesmo tempo. Assim sofriam muito do ataque dos judeus, e não lhes podiam causar mal algum. Aquela retirada continuou dessa maneira até que os romanos, depois de ter perdido, além de vários soldados, Prisco, que comandava a 6ª Legião, Longino, Tribuno, Emílio Jucundo, mestre de campo de um regimento de cavalaria, e de terem sido obrigados a abandonar muitas bagagens, chegaram a Gabaon, onde tinham acampado antes. Céstio passou aí 2 dias sem saber a que se resolve, mas vendo no 3º dia que o número dos inimigos crescia sempre mais e que eles tomavam todos os lugares vizinhos, julgou que a demora ser-lhe-ia prejudicial, e se ele retardasse mais a sua partida, teria mais inimigos ainda para enfrentar. Assim, para facilitar a fuga, ordenou que se abandonassem toda a bagagem, que matassem os burros, as mulas e os outros animais de carga, com exceção dos que lhes eram necessários para levar os dardos e as máquinas. Mas temiam que estes mesmos caíssem nas mãos dos inimigos. Suas tropas marcharam então para Betoron, sem que os judeus as atacassem, enquanto estavam em lugares espaçosos e descobertos. Mas quando os viam em passagens estreitas e nas descidas, atacavam-nos pela frente, para impedir que avançassem, e pela retaguarda para impeli-los ainda mais para os vales, onde, como eles ocupavam as elevações e eram em grande número, dizimavam-nos a golpes de flechas. A infantaria romana encontrava-se nessa situação, mas a cavalaria ainda estava em muito maior perigo, porque aquela grande quantidade de flechas impedia-lhe conservar as colunas na marcha, e aqueles lugares difíceis e escarpados não lhes permitiam enfrentar os inimigos. Por outro lado, como os judeus ocupavam todos os rochedos e todos os vales, os que pensavam ali em se refugiar eram logo mortos.
Os romanos, vendo-se obrigados a não poder combater nem fugir, ficaram tão desesperados que soltavam imprecações e uivos de raiva, bem como derramavam lágrimas de aflição. Os judeus, ao contrário, soltavam gritos de alegria, continuando sempre a atacá-los e a matá-los. Todo o ar ressoava com esses clamores de alegria e de dor. Se a noite, que deu aos romanos ocasião de salvarem Beteron, não tivesse sobrevindo, o exército de Céstio teria sido totalmente destruído. Os judeus rodearam-nos em seguida de todos os lados e vigiavam todas as passagens para impedir que eles saíssem. Assim, Céstio, vendo que não podia enfrentá-los abertamente, pensou em organizar a retirada. Escolheu entre os seus soldados os mais valentes, que ele mandou subir ao teto das casas, com ordem de gritar bem alto: "Quem vem lá?" Como fazem as sentinelas, a fim de fazer os inimigos pensarem que o exército não havia deixado o acampamento. Partiu depois com todo o restante e o fez sem rumor. 30 estádios de caminho. Quando os judeus viram pela manhã que os romanos tinham retirado, lançaram-se sobre os 400 homens, mataram-nos a flechadas e puseram-se à perseguição a Céstio. Mas se ele caminhara com tanta rapidez durante a noite, com muito mais pressa ainda marchou durante o dia. E o espanto de seus soldados foi tão grande que eles abandonaram todas as máquinas para os assaltos. Os judeus delas mesmas se serviram utilmente contra eles, e depois de os ter perseguido até Antipátrida, vendo que não podiam alcançá-los, retiraram-se com as máquinas, despojaram aos mortos, reuniram todos os despojos e voltaram a Jerusalém com clamores de vitória, tendo perdido poucos homens apenas, ao passo que do lado dos romanos o número de mortos, tanto de suas tropas próprias como as das auxiliares, foi de 4.000 soldados de infantaria, 380 de cavalaria. Isso aconteceu no 8º dia de novembro do 12º ano do reinado de Nero. Capítulo 41. Céstio quer fazer cair sobre Floro a causa do insucesso de sua retirada. Os de Damasceno matam à traição 10.000 judeus que moravam em sua cidade. 222. Depois de tão infeliz retirada de Céstio, vários dos principais dos judeus saíram de Jerusalém, como quem sai de um navio prestes a naufragar. Custobaro e Saul, que eram irmãos, e Filipe, filho de Joaquim, que tinha sido general do exército do rei Agripa, juntaram-se a Céstio. Direi em outro lugar de que modo Antipas, que tinha sido cercado com eles no palácio real, não tendo querido fugir, foi morto por aqueles sediciosos. Céstio mandou Saul e os outros a Nero, na Acaia, para informá-lo de sua retirada e lançar a culpa do insucesso sobre Floro, a fim de lhe acalmar a cólera contra ele, fazendo-a cair sobre um terceiro. 223. Os habitantes de Damasco, tendo sabido da derrota do exército romano, resolveram massacrar os judeus que moravam entre eles. Mas, como a maior parte de suas mulheres tinha abraçado a nossa religião, eles usaram de todo cuidado para lhes ocultar sua intenção. Aproveitaram a oportunidade quando todos estavam reunidos no lugar dos exercícios públicos. Esse lugar é muito estreito e os judeus não estavam armados. Assim, mataram sem dificuldade uns 10.000. Capítulo 42. Os judeus nomeiam chefes para o comando da guerra que faziam contra os romanos, dentre os quais estava Joséfo, autor desta história, ao qual eles dão o governo da Alta e da Baixa Galileia.
grande disciplina que ele obtém a excelentes ordens que dá. 224. Aqueles que haviam perseguido a Céstio voltaram a Jerusalém e empregavam a força e a doçura para atrair ao seu partido os que estavam do lado dos romanos. Reuniram-se no templo e elegeram os chefes para a direção da guerra. Joséfo, filho de Gorion, e o sacerdote Anano foram escolhidos para tomar conta da cidade e para mandar reerguer-lhes as muralhas. A Eleazar, filho de Simão, embora tivesse se enriquecido com os despojos dos romanos e tomado o dinheiro que pertencia a Céstio e tirado também grande quantidade do tesouro público, entretanto, porque viam que ele aspirava a um governo tirânico e se servia como de guardas daqueles que eram da sua maior confiança, não lhe deram cargo algum. Mas ele pouco a pouco conquistou, de tal modo, o povo, por sua habilidade, pelo modo como se servia de seus bens, que o persuadiu a lhe obedecer em tudo. Foi escolhido para comandar o exército da Idumeia Jesus, filho de Safas, um dos grandes sacerdotes. E Eleazar, filho do novo sumo sacerdote, mandaram a Níger, então governador daquela província, originário de além do Jordão, e que por isso tinha o apelido de Peraíte, que lhe obedecesse. Mandaram José, filho de Simão, a Jericó, Manassés para além do rio, e João Essênio a Tâmina, à qual se juntaram Lida, Jope e Amaús, para governá-las em forma de toparquia. João, filho de Ananias, foi também escolhido para governar Cofinítida e Acrabatana, e Joséfo, filho de Matias. Nota de rodapé. Este Joséfo é o ator desta história. Fim da nota de rodapé. Para exercer um cargo semelhante da Alta e na Baixa Galileia, acrescentando-se ao seu governo Gamai, que é a praça mais forte de todo o país. 225. Cada um desses governadores desempenhou o seu cargo, segundo suas possibilidades, e sua vontade os tornava mais ou menos capaz. O primeiro cuidado de Joséfo foi conquistar o afeto do povo, para tirar grandes vantagens a reparar assim as faltas que pudesse cometer. Para conquistar também os mais poderosos, dividindo com eles a sua autoridade, escolheu 70 dos mais sábios e dos mais hábeis, que constituiu administradores da província, e deu assim àqueles povos a alegria de serem governados por pessoas do próprio país e conhecedores dos seus costumes. Além disso, estabeleceu em cada cidade 7 juízes para julgar as pequenas causas, segundo a forma que ele lhes havia determinado. Quanto às grandes, reservou para si mesmo o julgamento. Depois de ter, deste modo, organizado todas as coisas no interior, levou sua solicitude ao que se referia à segurança do exterior. Como ele não duvidava de que os romanos viviam com armas àquela província, mandou cercar de muralhas as praças da Baixa Galileia, que achou dever maximamente fortificar, a saber, Jotapate, Betsaneia, Salamina, Perecho, Jafa, Sigog, Tariqueia, Tibenades, o monte Itaburim e as cavernas que estão perto do lago de Genezaré. Na Alta Galileia mandou também fortificar Petra, outrora chamada Acabaron, Céfite, Jaminite e Mero. Na Gaulanita, Seleucia, Sogan e Gamala. Os habitantes de Séforis foram os únicos dos quais ele permitiu rodear sua cidade de muralhas, porque eram ricos, inclinados à guerra e difíceis de se governar. Mandou também a João, filho de Levias, que cercasse as muralhas e Escala.
ia às demais praças pessoalmente verificar os trabalhos e fazer que os apressassem. Recrutou quase 100.000 homens na Galiléia, todos jovens e muito adeptos para a guerra. Deu-lhes armas velhas, que pôde obter em vários lugares. E como sabia que o que tornava os romanos maximamente invencíveis era a obediência e a disciplina, e via que o tempo não lhe permitia exercitar seus homens tanto quanto ele desejara, julgou o dever pelo menos torná-los obedientes. Por isso contribuiu eficazmente o número de comandantes. Ele lhes deu a imitação dos romanos, muitos oficiais e chefes. Além dos oficiais superiores, haviam os mestres de campos e outros. Criou também grande número de oficiais inferiores. Ensinou-lhes as várias maneiras de toques, a saber, alarme, ataque e retirada. Como as tropas que ainda estão intactas devem sustentar as desbaratadas, e as que ainda não combateram, substituir as tropas cansadas, para com elas dividir o perigo, instruiu-os em tudo o que lhes podia fortalecer a coragem e acostumar-lhes o corpo ao perigo e à fadiga. Falava-lhes principalmente da disciplina dos romanos, que era rígida e extrema, e que eles tinham de combater contra os homens, cuja força corporal, unida a uma invencível firmeza de alma, tinha conquistado quase todo o mundo. Acrescentava que, se eles lhe queriam demonstrar a obediência que lhe prestariam na guerra, deviam renunciar ao roubo, à pilhagem, aos assaltos, não fazer injustiça aos da própria nação, nem se deixar levar pelo desejo de se aproveitar do prejuízo dos conhecidos e parentes, pois é impossível ser bem-sucedido na guerra quem age contra a consciência. E os maus são odiados não somente pelos homens, mas também pelo próprio Deus. Deu-lhes várias outras instruções, e já tinha quantos soldados desejava. Seu número elevava-se a 70.000 de infantaria e 250 cavaleiros, 4.500 estrangeiros que tinha contratado, nos quais depositava muita confiança, e 600 guardas para sua pessoa. Todos homens escolhidos. Essas tropas, exceto os estrangeiros, eram mantidas pelas cidades, que os sustentavam de boa mente, e sem serem incomodados, porque cada uma das que falei mandava a metade de seus habitantes para a guerra, e a outra metade fornecia-lhe víveres, provendo assim, por uma assistência mútua, a segurança e a subsistência uns dos outros. Capítulo 43. Planos contra Joséfo formulado por João de Giscala, um homem muito mau. Diversos perigos graves que Joséfo corre e de como se livrou deles, e obrigou João a se encerrar em Giscala, de onde fugiu, e como os principais de Jerusalém mandam soldados e 4 pessoas de posição para destruir Joséfo e seu governo. Joséfo manda prender esses delegados e os envia a Jerusalém, onde o povo quer matá-los. Estratagema de Joséfo para retomar Tiberíades, que se havia revoltado contra ele. 226. Enquanto Joséfo procedia desse modo na Galiléia, João, filho de Levitas, de Giscala, aparece em cena. Ele era muito mau, muito astuto, fingido e um grande mentiroso. A fraude para ele era uma virtude. Dela usava mesmo com quem mantinha cordiais relações de amizade. Sua ambição não tinha limites. Quanto mais crimes ele cometia, mais se fortalecia em suas esperanças. A miséria em que ele se via, então, tinha-o impedido durante certo tempo de mostrar até onde ia sua maldade. No começo roubava sozinho, mas depois outros se uniram a ele nesse infame mistério. Seu número crescia sempre,
e ele só recebia os que tinham tanta coragem quanto força física e experiência de guerra. Depois que ele reuniu uns 400, dos quais a maior parte eram tírios, fugitivos, começou a saquear a Galiléia. Matou muitos aos quais o temor da guerra tinha levado a fugir. Como aspirava às coisas maiores, desejou comandar tropas organizadas, e somente por falta de dinheiro não o fez. Quando viu que Joséfo o considerava como um homem de préstimos, persuadiu-o a lhe entregar o encargo de fortificar Giscala. Ganhou muito com isso, porque levou a esse fim os mais ricos. Em seguida, obteve que Joséfo ordenasse a todos os judeus que moravam na Síria que não mandassem óleo aos lugares vizinhos, sem passar pela sua nação. Comprou então uma grande quantidade. 4 medidas custavam-lhe uma moeda tíria, que valia 4 áticas, e obtinha o mesmo preço da metade de uma dessas 4 medidas. Assim, como a Galiléia é muito rica em óleo, tinha recolhido em certo ano uma quantidade muito grande. E ele era o único que fornecia aos que necessitavam. Obteve um lucro extraordinário, do qual se serviu contra aquele mesmo a quem devia tal favor. Depois, na esperança de que, se Joséfo fosse destituído do governo, ele poderia substituí-lo, ordenou aos ladrões que ele comandava que saqueassem toda a região, a fim de que, com a província perturbada, pudesse matar Joséfo à traição, se ele quisesse impedi-lo ou acusá-lo de torná-lo odioso aos seus, se descuidasse dos deveres do seu cargo. Para melhor obter seu intento, fez correr a notícia por toda parte de que Joséfo tinha resolvido entregar aquela província aos romanos, e não houve estratagema de que ele não se servisse também para matá-lo. 227. Dessa forma, alguns moços da aldeia de Abarite, que montavam guarda no Campo Grande, atacaram Ptolomeu, intendente do rei Agripa e da rainha Berenice, e saquearam toda a bagagem que ele conduzia, na qual havia uma grande quantidade de ricos vestuários, vasos de pratas e 600 peças de ouro. Como não podia esconder aquele furto, levaram-no a Joséfo, que então estava em Tariquéia. Ele os repreendeu severamente por terem usado de violência contra os homens do rei, e ordenou-lhes que entregassem a Enéas, um dos principais habitantes da cidade, tudo o que havia tomado. Essa ação de justiça poderia ter-lhe custado a vida. Os que haviam cometido o furto ficaram tão irritados por não poder aproveitar pelo menos uma parte dele, porque julgava que Joséfo ia entregá-lo ao rei e à rainha, sua irmã, que foram de noite dizer a todas as aldeias que Joséfo era um traidor. E espalharam assim de tal modo essa notícia pelas cidades, que no dia seguinte de manhã, 100.000 homens tomaram as armas e se dirigiram para o hipódromo perto de Tariquéia, onde clamavam furiosamente, uns que era preciso apedrejá-lo, outros que deviam queimá-lo, e João e Jesus, filho de Safas, então magistrado de Tiberíades, tudo fizeram para animá-los ainda mais. Os amigos e os guardas de Joséfo ficaram tão assustados por ver aquela grande multidão, tão irritada contra ele, que fugiram, menos 4. Mas ele estava dormindo, já iam incendiar sua casa quando despertou. Os 4 que não tinham o abandonado exortaram-no a fugir. Mas ele, sem se espantar, vendo a quantidade de gente que o vinha atacar, embora sozinho, apresentou-se corajosamente a eles, com as vestes rasgadas, com cinzas na cabeça, mãos às costas e espada pendurada ao pescoço. As pessoas que lhe eram afeiçoadas, e particularmente os de Tariquéia, ficaram muito penalizadas e cheias de compaixão. Mas os camponeses e o povo dos lugares vizinhos, que achavam que eles os sobrecarregavam com muitos impostos, ultrajaram-no com palavras, dizendo que era preciso que ele restituísse o dinheiro do povo e confessasse a traição que havia cometido.
pois vendo-o naquele estado, imaginavam que ele nada negaria do que o acusavam. E o que ele fazia era somente para movê-los à compaixão e à piedade, a fim de que o perdoassem. Então, com seu intento, como seu intento era dividi-los, prometeu confessar-lhes a verdade. E falou-lhes deste modo: Jamais tive o menor pensamento de entregar esse dinheiro ao rei Agripa, nem de me aproveitar dele. Deus me livre ser amigo de um príncipe que é vosso inimigo, ou de querer tirar proveito de uma coisa que vos seria prejudicial. Mas, vendo que vossa cidade precisa ser fortificada, que vós precisais de dinheiros, ó Tariqueia, para executar essas obras, e que os de Tiberíades e de outras cidades desejam apoderar-se dessas riquezas, eu resolvi empregá-las em fazer rodear a cidade de muralhas. E se vós não resolvi empregá-las em fazer rodear a cidade de muralhas, e se vós não o quereis, estou pronto a vos entregar o que foi roubado, para que disponhais de tudo como quiserdes. Mas se ao contrário, tendes alguma ideia da intenção que eu tive de vos ser agradável, vós estáis obrigados a me defender. Estas palavras comoveram de tal modo os habitantes de Tariqueia que lhe fizeram grandes elogios. Os de Tiberíades, ao contrário, e os outros ficaram mais irritados contra eles e o ameaçavam mais ainda do que nunca. Naquela diversidade de sentimentos, em vez de continuar a falar-lhes, começaram a discutir entre si. E então Joséfo, confiando no grande número dos que lhe eram favoráveis, pois os de Tariqueia eram uns 40.000, começou a falar com mais ardor a toda a multidão. Não teve medo de censurar sua pretensão e de dizer em alta voz que era preciso empregar aquele dinheiro e fortificar Tariqueia, que ele se encarregava de fortificar também as outras cidades, e não lhes faltaria dinheiro, contanto que unissem contra aqueles de quem era necessário tirar, e não contra aquele que os podia fazer obter. A multidão, enganada daquela maneira, retirou-se, mas 2.000 homens dos que estavam irritados contra ele foram armados sitiar sua casa com grandes ameaças. Nesse novo perigo, ele usou de um outro estratagema. Subiu ao lugar mais alto do edifício, de onde, depois de ter acalmado o barulho, fazendo-lhes sinal com a mão, disse-lhes que ele nada podia ouvir no meio de tanto barulho, de vozes confusas, o que desejavam dele. Mas se quisessem mandar-lhes alguns homens com os quais confabular, ele estava pronto para fazer tudo o que quisessem. A essa proposta, os principais e os magistrados foram procurá-lo. Ele fechou-lhes as portas, levou-os às salas mais afastadas do edifício, onde os fez açoitar severamente, de tal modo que eles ficaram feridos, que se lhes viam as costelas, e depois os mandou embora. A multidão que esperava o resultado da conferência julgava que eles estavam discutindo condições, mas ficou tão assustada por vê-los tão ensanguentados que todos fugiram. A dor que João sentiu aumentou-lhe ainda mais a raiva e a inveja de Joséfo, que fê-lo usar de novos recursos. Fingiu estar doente e escreveu-lhe, pedindo-lhe permissão para tomar banhos quentes em Tiberíades. Como Joséfo ainda não desconfiava dele, mandou-lhe uma carta endereçada aos governadores da cidade, pela qual lhe rogava que lhe dessem hospedagem e as coisas de que necessitava. 2 dias depois da sua chegada, ele enganou e subornou outros com dinheiro para induzi-los a abandonar Joséfo. Silas, que Joséfo tinha deixado para guardar a cidade, tendo sabido de tudo, foi logo avisá-lo, e embora fosse noite, quando recebeu a carta, partiu no mesmo instante e chegou bem cedinho a Tiberíades.
Todo o povo, exceto os que tinham sido comprados com o dinheiro, foi ao seu encontro. Mas como João desconfiava do motivo que o levava para lá, mandou um de seus amigos para apresentar-lhes desculpa, por não poder ir prestar-lhes suas homenagens, porque a enfermidade o obrigava a ficar no leito. O traidor, tendo sabido depois que Joséfo tinha feito reunir os habitantes no lugar dos exercícios públicos, para lhes falar a respeito do aviso que lhe haviam dado, mandou soldados para matá-lo. Quando o povo os viu sacar das espadas, soltou um grito, e Joséfo voltou-se. Quando já eles miravam-lhe a garganta, desceu de um pequeno estrado, alto 6 côvados, sobre o qual tinha subido para falar. Correu para o lago, somente com 2 de seus guardas, e fugiu num pequeno barco. Os soldados que ele mantinha tomaram imediatamente as armas para castigar aqueles assassinos. Mas como ele temia que, se houvesse uma guerra civil, o crime de alguns particulares causasse a desgraça de toda a cidade, achou melhor então pensar somente na sua segurança, sem matar a ninguém, nem acusar quem quer que fosse, e eles obedeceram. Os habitantes dos arredores souberam da traição e conheceram-lhe o autor. Reuniram-se então para marchar contra João, e ele fugiu para Giscala. Os moradores de todas as cidades da Galiléia foram depois armados e em grande número procurar Joséfo, e disseram que eles vinham para servi-lo contra João, traidor e um comum inimigo, e incendiar a cidade que o havia recebido. Ele respondeu que lhes louvava muito a dedicação, mas pedia-lhes que não se deixassem levar pelo entusiasmo, porque preferiria confundir seus inimigos com a moderação, que destruí-los pela força. Contentou-se em ter os nomes dos que tinham conspirado com João, que cada cidade declarou de boa vontade e mandou publicar ao som da trombeta, que seriam confiscados seus bens e queimadas suas casas, e as de todas as famílias dos que não abandonassem dentro de 5 dias aquele traidor. Essa declaração fez tanto efeito que 3.000 homens abandonaram João e vieram ter com Joséfo, lançando as armas a seus pés. 228. João, vendo-se sem esperança de poder abertamente vencer a Joséfo, retirou-se com 2.000 tírios fugitivos, que lhe restavam, mas pensou em vencê-lo por meio de algum estratagema ou da traição. Enviou homens secretamente a Jerusalém para acusá-los de organizar um exército e apoderar-se da cidade. O povo, que tinha sido informado de uma parte do que se havia passado, não fez caso da acusação, mas os principais da cidade e alguns magistrados mandaram ocultamente dinheiro a João, para que ele reunisse tropas e fizesse guerra a Joséfo. Organizaram uma conspiração para lhe tirar o governo das tropas que ele tinha, a fim de se executar esse intento. Mandaram 2.500 homens e outras pessoas de condição, isto é, Joazar ou Gozar, filho de Nomico, Ananias, saduceu, Simão e Judas, filhos de Jonatas, todos peritos nas leis e muito eloquentes, a fim de dissuadir os povos da fidelidade que mantinham a Joséfo, e com ordem dele, se ele de boa vontade prestasse contas de suas ações, não se lhe usasse de violência, e se recusasse isso, tratassem-no como inimigo. 229. Os amigos de Joséfo avisaram-no de que vinha contra ele muitos soldados, mas não lhe puderam dizer qual o motivo, porque todos mantinham segredo. Assim, Citópolis, Gamala, Giscala e Tiberíades declararam-se contra ele, antes que ele pudesse intervir. Delas, porém, ele apoderou-se sem violência, e prendeu também com sua habilidade aqueles 4 enviados e os principais dos que tinham tomado as armas contra ele. Mandou-os a Jerusalém, onde o povo de tal sorte se alvoroçou contra eles, que se não tivesse fugido, tê-los-ia matado, bem como os que eles tinham enviado.
230. O medo que João tinha de Joséfo conservava-o retirado, em Giscala. Poucos dias depois, os habitantes de Tiberíades, tendo-se ainda revoltado contra Joséfo, mandaram dizer ao rei Agripa que lhe entregariam a cidade. Marcou o dia para saber a resposta do oferecimento, mas não compareceu. Alguns cavaleiros romanos chegaram então a revoltarem-se contra Joséfo. Ele recebeu essa notícia em Tariquéia, e como tinha mandado todos seus soldados para trazer trigo, ele encontrou-se em grave dificuldade, porque de um lado não ousava marchar sozinho contra aqueles desertores que o tinham abandonado, e por outro, não se podia decidir a ficar inativo, com medo de que as tropas do rei se apoderassem da cidade, além do que no dia seguinte, sendo sábado, não lhe era permitido agir. Por fim, formulou um plano, que deu resultado. Para impedir que dessem aviso aos de Tiberíades, mandou fechar todas as portas de Tariquéia. Tomou depois as barcas do lago, em número de 230, pôs 4 homens em cada uma e navegou bem cedo para Tiberíades. Quando estava em tal distância da cidade, quando não podia ainda ser bem percebido, ordenou a todos os homens que parassem e batessem na água com os remos. Ele, acompanhado então por 7 de seus guardas, que não estavam armados, adiantou-se para bem perto a fim de poder ser reconhecido pelos de Tiberíades. Seus inimigos, que continuavam a falar ofensivamente contra ele, do alto das muralhas da cidade, ficaram surpreendidos por vê-lo. Aquele grande número de barcos ao longe, que eles julgavam cheios de soldados, assustou-os de tal modo que atiraram as armas e jogaram-na de mãos juntas, que os perdoasse e a sua cidade. Ele começou por fazer-lhes grandes ameaças e graves censuras. Tendo empreendido a guerra contra os romanos, eles, consumindo suas forças em lutas domésticas, davam a maior das vantagens aos inimigos. Disse que era uma coisa horrível a intenção que tinham de mandar matar seu governador, do qual deviam esperar o maior auxílio, e corar de vergonha por recusar-se a abrir-lhe as portas de uma cidade que ele tinha rodeado de muralhas. Entretanto, queria perdoá-los, contanto que lhe enviassem alguns embaixadores para lhe dar a satisfação. Mandaram-lhe imediatamente 10 dos mais ilustres da cidade. Ele os pôs numa barca, que enviou para muito longe. Pediu em seguida que lhe mandassem 50 senadores, dos mais importantes, a fim de receber também sua palavra. E continuou com o mesmo pretexto, a pedir outros, até que teve em suas mãos todo o senado de Tiberíades, cujo número era de 600, e 2.000 outros habitantes. E à medida que eles vinham, mandavam-os como prisioneiros a Tariquéia, nas barcas que estavam vazias. Todo o povo então se pôs a gritar que Clito tinha sido o principal autor da sedição e que ele se contentasse em mandar castigá-lo. Joséfo, que não queria a morte de ninguém, ordenou a Levias, um de seus guardas, que fosse cortar as mãos de Clito. Mas aquele guarda, assustado por se ver sozinho no meio de tantos inimigos, não teve coragem de executar a ordem. Clito, vendo que Joséfo ficara encolerizado e queria vir em pessoa castigá-lo, como seu crime merecia, rogou-lhe que lhe deixasse pelo menos uma das mãos. Ele o consentiu, desde que ele mesmo cortasse uma. Imediatamente Clito puxou a espada e cortou a mão esquerda. Desse modo, e com tal estratagema, Joséfo, somente com 7 soldados e barcas vazias, reconquistou Tiberíades. 231. Alguns dias depois, permitiu às suas tropas saquear Giscala e Séforis, que se tinha revoltado. Mas restituiu aos habitantes o que pôde reaver do saque, e fez o mesmo com Tiberíades, para castigá-los de uma parte do prejuízo que recebiam em seus bens, e reconquistar, por outro, seu afeto, pela restituição que lhes mandava fazer.
Capítulo 44. Último capítulo da leitura de hoje. Os judeus preparam-se para a guerra contra os romanos. Roubos e devastações feitos por Simão, filhos de Gioras. 232. Depois que terminaram as dissensões domésticas que haviam acontecido somente na Galiléia, todos pensaram então somente em se preparar para a guerra contra os romanos. O sumo sacerdote Anano e os maiorais de Jerusalém, que lhes eram inimigos, apressaram-se em levantar as muralhas da cidade, reunir grande número de máquinas e mandar forjar armas. Toda a mocidade exercitava-se para bem servir, e o ardor de tão grande movimento enchia tudo de agitação e de tumulto. Os mais sensatos e os mais sediciosos, prevendo as desgraças que lhes iam suceder, tinham o coração amargurado e não podiam reter as lágrimas. Aqueles, ao contrário, que alimentavam o fogo da guerra, sentiam prazer em se nutrir de vãs esperanças. Jerusalém estava em tal estado que a infeliz cidade cavava ela mesma sua ruína, como se quisesse arrebatar aos romanos a glória de destruí-la. A intenção de Anano era suspender por algum tempo todos esses preparativos de guerra, a fim de trabalhar para sanar o espírito daqueles revoltosos, aos quais chamavam de zelotes, e fazê-los tomar resoluções mais prudentes e mais úteis ao povo. Mas ele morreu, como veremos em seguida. 233. Entretanto, Simão, filho de Sioras, reuniu na toparquia de Lacrabatane um grande número de homens, que com ele somente queriam desordem e tumulto. Não se contentava de saquear as casas dos ricos. Em sua insolência, chegava mesmo a espancá-los e maltratá-los. Ele aspirava abertamente a um governo tirânico. Ananias e os magistrados mandaram soldados contra ele, e ele fugiu para junto dos ladrões que se haviam retirado em Massada, onde, tendo ficado até a morte de Anano e de seus outros inimigos, fez tantos males a Idumeia que os magistrados foram obrigados a retirar as tropas para pô-las como guarnição nas aldeias e nas vilas, a fim de impedir a continuação dos assaltos e dos latrocínios. Continua no próximo capítulo. Obrigado pela presença. Perdoe-me pela falha da live do início dessa leitura, mas acontece. E aí está o término da gravação, a continuação do capítulo 12. Se você não assistiu a primeira parte do capítulo 12, vá à playlist e acesse o capítulo 12, parte inicial, do capítulo 30 ao 32, ok? Deixe o seu like, te encontro na próxima leitura. Obrigado, pessoal, pela presença e pela compreensão. Shalom, Deus vos abençoe.